Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Nós estamos no canal 23.1 da TCM e também no YouTube da UERN TV. Basta acessar www.youtube.com/UERN-TV e lá você pode conferir todos os nossos programas ao vivo e também todos os programas ficam disponíveis lá depois para quem quiser dar uma olhada e conferir o nosso conteúdo. Bom, nesta quinta-feira aqui no nosso programa Saúde em Foco, nós vamos falar sobre uma das doenças respiratórias mais comuns, que é a asma. Hoje nós vamos entender direitinho o que é essa doença, quais são os seus sintomas, como ela pode ser tratada. E por isso nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o médico pneumologista, Dr. Pedro Henrique. Dr. Pedro, bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos os telespectadores. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre essa doença que muitas vezes é subdiagnosticada. Uma doença muito prevalente no Brasil, cerca de 20% da população possui asma e mesmo assim não sabe que possui. Então, assim, é uma doença caracterizada por um processo inflamatório das vias aéreas de forma crônica, onde tem uma limitação do fluxo respiratório que muitas vezes é reversível de forma espontânea ou através de medicações. É uma doença que a gente tem como característica, que o pessoal sempre gosta de dizer, aquela pessoa está com falta de ar, parece que tem um chiado no peito, e realmente é isso. Os sintomas principais da asma são justamente esses. É um aperto no peito, é uma tosse seca persistente, o famoso cansaço que fica puxando o ar um pouquinho e às vezes tem um quadro mais importante que fica puxando mais, fica cansado mesmo. Assim como tem um chiado no peito, um som estranho, que diz assim, parece que tem um piado, um pinto no meu peito. O pessoal até gosta de chegar dizendo isso. Então, essas são as principais características que a gente tem dentro do quadro de asma. Doutor, existe um público mais propício a desenvolver essa doença? É mais comum em crianças, em adultos? Não, a gente tem tanto nós temos em crianças como temos em adultos de uma proporção até próxima uma da outra. O que acontece é que a gente consegue identificar, dar o diagnóstico lá nos primeiros anos de vida, com 6, 7, 8, até 12 anos é quando a gente tem uma proeminência maior desses sintomas, então é quando a gente consegue identificar. Assim como na fase adulta, a gente também tem acima dos 30, próximo, no máximo com 40 anos. Que muitas vezes ela vem essa asma acima dos 30 ou é uma asma ocupacional, de acordo com o trabalho que a pessoa possui. E muitas vezes ela é confundida com a outra doença, por exemplo. Uma pessoa que fuma bastante, quando chega ali para os 45, 50 anos, ela diz, não, adquiri uma asma. Não, você adquiriu uma doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma outra doença com sintoma por conta do cigarro, que são sintomas semelhantes. Então, assim, a gente tem essa diferenciação. Na fase mais jovem, quando é criança, a gente tem uma prevalência maior em homens, que é o que acontece, o que inverte na fase adulta. A gente já encontra os sintomas na fase adulta mais na mulher, principalmente por causa da questão hormonal dela. Então, a gente tem mais no menino, no homem, na fase de criança, onde tem os sintomas mais evidentes, onde você leva o seu filho mais vezes ao pronto-socorro, ao pediatra, porque ele está cansado, ele está com aquela falta de ar. Doutor, ele gripou, mudou o clima, ele está cansando. É um dos sintomas que a gente observa para dar o diagnóstico. Doutor, ele pegou em poeira, pegou em fumaça, então já começou a cansar, começou a ficar com chiado no peito. São sintomas que a gente já começa a observar muitas vezes com 2, 3, quando chega ali com 6 anos a gente já consegue dar esse diagnóstico. É uma condição que a pessoa já nasce com ela ou se adquire? É uma doença heterogênea, ou seja, tanto tem os fatores ambientais como tem o fator genético. Se você tem pais que possuem asma, você já tem uma predisposição maior também de possuir asma. Assim como, de acordo com os fatores ambientais, seja o clima, seja o ambiente que você trabalha, seja o ambiente realmente que você vive, faz com que você tenha uma predisposição maior de adquirir a asma. E algo muito importante, a asma ela não tem cura, ela tem controle. Quando a gente consegue dar o diagnóstico, fazer o controle e o acompanhamento,
o paciente asmático ele vai conseguir conviver com a doença o resto da sua vida, né, e ter uma vida saudável, uma vida ativa, fazendo esporte, fazendo diversas atividades, desde que a gente consiga controlar os sintomas que o paciente possui. E aí como é feito esse tratamento, esse acompanhamento? É com medicação? O que é mais que entra nesse tratamento? Nós fazemos o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico é aquele através dos dispositivos inalatórios. As famosas bombinhas, que tem o tipo spray, tem o tipo turbo-haler, tem o tipo elíptica, tem vários tipos de dispositivos. Pedro, existe uma medicação específica que vai dar certo para todo paciente? Não. O tratamento plano terapêutico é individualizado e é de acordo com os sintomas. As bombinhas, os dispositivos inalatórios, eles servem justamente para a gente desinflamar as vias respiratórias e fazer com que o paciente ele tenha menos os sintomas e muitas vezes até que não tenha mais nenhum. Importante enfatizar que o tratamento não farmacológico inclui o quê? Atividades físicas, uma natação, você praticar um esporte, porque você melhora a sua capacidade pulmonar. Então você fortalece e melhora todos os sintomas também. Doutor, você falou aí que existem vários tipos de bombinhas, né? Isso. Cada uma tem a sua indicação, varia de paciente para paciente, como é? Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é a medicação que tem, em cada tipo de dispositivo tem uma medicação diferente e a forma que você vai utilizar. A forma que você utiliza varia muito de acordo com o paciente. Por exemplo, uma criança é preferível que a gente entre com um spray, que é aquela famosa que todo mundo conhece, que aperta, né, com um espaçador, que é para a medicação entrar da forma correta. Porque a criança ela não tem a diferenciação de você apertar e sugar ao mesmo tempo. Em pacientes idosos também a gente tem alguns outros dispositivos. Então isso vai ser de acordo com o paciente. O perfil do paciente vai nos dizer o perfil de dispositivo. Que é muito importante que em toda consulta ou sempre que mudar a medicação a gente revise a técnica. Porque não adianta você ter uma medicação boa, ter uma medicação eficaz, se você não usa da forma correta. Porque muitas vezes, ao invés de ir para a parte pulmonar, você deixa só em cavidade oral. Então, assim, tem algumas diferenciações que no momento da consulta a gente explica a eles e demonstra como é que utiliza para a medicação vir apenas para a parte pulmonar. Doutor, você já falou que as questões ambientais também interferem, Isso. mas o que é que pode, por exemplo, ser um gatilho, despertar uma crise de asma numa pessoa? Ouve-se falar muito, por exemplo, em pelos de animais. Isso. O que mais poderia, assim, despertar essas crises? Pelos de animais, fumaça. Fumaça é o principal irritante pulmonar que tem o gatilho da crise, da exacerbação de asma. É o principal. É aquele que todo paciente asmático ele tem que fugir. Viu um pouquinho de fumaça, tem que correr. Poeira, mofo, um produto químico com cheiro mais forte. Pelo de animal também é um gatilho, desde que você tenha aquela alergia ao pelo de animal. Porque vale salientar que a asma é de acordo com um processo alérgico que você tem contato. Então, se você tem se você tem alergia a algum corante e você tem um contato na alimentação, você também vai ter uma exacerbação. Se você tem alergia a algum tipo de tecido e você, mesmo de forma respiratória principalmente, tiver contato, você também vai desencadear um processo de exacerbação. Mas os principais é poeira e fumaça. Eita, menino. Nós estamos recebendo hoje no nosso programa o médico pneumologista Dr. Pedro Henrique e estamos falando sobre asma. Nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade sobre o tema de hoje. E a primeira afirmação é a seguinte, eu tenho certeza que o senhor já deve ter escutado muito ouvido dizer isso, que as bombinhas viciam e fazem mal ao coração. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, um grande mito, na verdade. E até uma dificuldade que a gente tem muitas vezes quando passa os dispositivos. A bombinha ela não vicia e ela nem faz mal ao coração, pelo contrário. O dispositivo inalatório, ele é justamente para controlar os sintomas. Então, tem pacientes, tem pessoas que precisam usar essa medicação de manutenção
todos os dias. Então não é que vicia, é porque a pessoa precisa dessa medicação para fazer o controle. Imagine que o hipertenso precisa tomar a medicação todos os dias. Não é que ele seja viciado na medicação. É uma necessidade. É uma necessidade. Assim como não faz mal ao coração. Existem alguns efeitos colaterais de algumas medicações que dá um pouco de aceleramento no coração, que é um efeito colateral da medicação, mas em nenhum momento faz mal. Muito bem. Temos aqui outra afirmação. Asma e bronquite são a mesma coisa. Mito ou verdade? Mito. Existe o quadro de bronquite, que é um quadro agudo que a gente tem com os sintomas que geralmente reverte com 5 a 10 dias. E um quadro de asma é um quadro crônico, que você sabe muitas vezes quando você vai ter aqueles sintomas que eu já havia falado. O que é que acontece? Há muito como é que eu posso dizer? Diz, não, tem bronquite asmática, tem bronquite crônica. A bronquite crônica é a asma, que muitas vezes há uma contradição. Na asma, você sabe muitas vezes quando vai ter o gatilho. Quando você tem fumaça, você cansa, fica com chiado no peito. Na bronquite, não. Você tem muitas vezes uma síndrome gripal e dessa síndrome gripal gera só um processo inflamatório que em torno de 10 dias a gente consegue reverter. Perfeito, explicada aí a diferença. Temos aqui outra afirmação. Casos de asma podem piorar durante a gravidez. Mito? É um mito e uma verdade. Pois vamos lá, explica aí. É bem interessante. 1/3 das mulheres gestantes, elas podem ter mais crises durante a gestação. 1/3 não vai ter crise nenhuma e 1/3 vai ter uma melhora. Ou seja, é muito inerente ao paciente. Tem gestante que passa a gestação toda sem ter nenhuma exacerbação, nenhuma crise. E tem pacientes que, por questões hormonais, vai ter mais crises na gestação. Por isso que é importante, não sei nem se vai ser outra de mito ou verdade, Quem sabe? mas na gestação não é contraindicado usar as medicações. Pelo contrário, a gente enfatiza que precisa usar as medicações para não diminuir o fluxo de oxigênio, inclusive, para o feto. Muito bem, para encerrar aqui o nosso mito ou verdade de hoje, temos aqui mais uma afirmação. Asma e obesidade podem estar diretamente relacionadas. Estão. Da seguinte forma, quando o paciente já tem um sobrepeso, já tem uma obesidade, ele vai possuir crises mais constantes por causa do excesso de peso, somente por causa disso. Mas a obesidade não causa asma. Ela só tem meios para que você tenha mais crises. Muito bem. Esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui, na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre asma, e por isso estamos recebendo aqui o nosso convidado, o médico pneumologista, Dr. Pedro. Vamos agora saber quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema de hoje. É o quadro Quero Saber. A primeira perguntinha que nós temos aqui é da Marília Cavalcante. Ela pergunta se existe alguma forma de prevenir a asma. Não existe nenhuma forma de prevenir você ter o diagnóstico de asma, né? Mas tem como você prevenir as crises que você vai ter. Que é basicamente você minimizar, né, os riscos alérgenos. Se for a poeira, você sempre passar um pano úmido na casa. Em relação ao ar-condicionado, fazer a limpeza do filtro e aquela manutenção que a gente tem a cada 6 meses. Como eu até brinquei, fugir da fumaça sempre que tiver. Se tiver alergia a pelo de animal, justamente não ter animais, que é o mais difícil, né, para quem gosta. Com certeza. Temos aqui também a participação da Lu Nascimento. Lu pergunta se rinite e sinusite podem levar a asma ou vice-versa.
Na verdade, a rinite e a sinusite, quando você está em um episódio agudo, naquele momento, ela pode desencadear uma crise asmática. Mas uma rinite, uma sinusite não vai fazer com que você tenha, só por isso, a asma. Então, tanto que até em cerca de 40% dos pacientes asmáticos, eles possuem rinite e sinusite. É algo que é agravante a uma doença e a outra. Eita, né? O Vitor Barreto, ele pergunta quais são as diferenças entre asma e outras doenças respiratórias, como a DPOC. Explica o que é a DPOC, porque eu não sei se quem está em casa sabe. A DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a mais comum que a gente conhece, né, o fator desencadeante da DPOC mais evidente é o cigarro eletrônico, o vapor, né, e o próprio cigarro comum também, assim como antigamente as pessoas que usavam muito fogão a lenha também desencadeavam esse quadro de DPOC. Qual a diferença? O DPOC você adquire ao longo, depois de irritantes a nível pulmonar, que você vai perdendo muitas vezes tecido pulmonar mesmo. Então isso vai causando obstrução das vias aéreas inferiores. Já a asma tanto pode vir da genética da própria pessoa, como adquirir de acordo com o meio que você está. Mas assim, as medicações são semelhantes, mas há diferenças nas medicações. E o tratamento a gente tem algumas coisas a mais para DPOC do que para asma, mas elas são diferentes. Muito bem explicado. A Kalina Machado, ela pergunta, em caso de uma crise asmática aguda, tem alguma medicação de suporte até chegar à urgência? Sim, existem várias medicações que a gente já deixa com o paciente para em caso de ter alguma crise muito exacerbada, muito grave. O que todo mundo mais conhece hoje é o famoso Aerolin. É uma das medicações que a gente deixa realmente de resgate naquele momento. Mas os dispositivos hoje inalatórios, eles já têm uma tecnologia muito maior do que antes. Então, na própria medicação de manutenção, a gente pode deixar também para esses resgates. Mas aí a gente tem que ver de acordo com a própria pessoa. Muito bem. Deixa eu registrar aqui a participação da Zulene. Ela deixou uma perguntinha, já foi respondida. Ela perguntou se é uma doença crônica, né? O doutor já falou que sim. A Vitória Alves, ela pergunta, existe asma alérgica ou que fica pior a partir de alergias? Sim. Na verdade, a asma vem de processo alérgico. Então, sempre que você tiver um quadro mais grave de alergia, você vai ter um quadro mais grave também da asma. Inclusive, esses dias teve um paciente meu que estava tudo bem, simplesmente foi utilizar uma pastilha, essas pastilhas de farmácia, e teve uma reação alérgica grave. Nossa. Que precisou ir para o pronto-socorro para a gente poder reverter. Então, assim, a própria alergia causa, sim, as exacerbações de asma. Nossa. O Flávio Mesquita, ele pergunta, tem como ter asma e nunca precisar dar bombinha? Existe um quadro de asma leve, que o próprio processo de alergia inflamatória a nível pulmonar, o próprio corpo ele consegue reverter de forma bem espontânea. São raros, mas a maioria das pessoas precisam utilizar por 1 mês, 2 meses, 3 meses. E quando a gente consegue controlar esses fatores ambientais para que ele não tenha contato, consegue sim passar a vida toda basicamente sem usar as bombinhas. Perfeito. A Clarice Maia, ela pergunta se utilizar umidificador auxilia no tratamento da asma. Ele ajuda sim, da seguinte forma, quando você tem um ambiente mais seco, você irrita mais tanto o orofaringe como muitas vezes a parte pulmonar. Então, quando a gente umidifica, você deixa as vias mais úmidas e diminui esses quadros de crise, sim. Então, ajuda sim, viu, Clarice? A Robênia Freitas, pronto, era essa a pergunta da gravidez. A Robênia Freitas perguntou se pode tomar medicação para asma durante a gravidez. Não só pode, como deve, né? Não só pode, como deve. A gente até enfatiza, não pare de jeito nenhum, porque a probabilidade de você ter crises quando você faz uso de manutenção, elas aumentam. Então, é importante que você use, sim. Continua aí o tratamento bem direitinho. O João Paulo Souza, ele pergunta se posso ter asma e não chiar. Pode sim. Eu gosto até de dizer,
Existe paciente asmático que só tosse, aquela tosse seca persistente por hiperreatividade brônquica, como tem também aquele paciente que só chia, que fica com aquele chiado bem importante. Então, e tem paciente que nem chia nem tosse, só cansa. Eita, varia muito. Varia muito, mas existe sim. Muito bem, respondido, João Paulo. A Maria das Graças Moura, ela pergunta, existem alimentos específicos que devem ser evitados por quem tem asma? Específicos, não. Não tem nenhum tipo de alimento que eu vá dizer não use. Mas se você já tem uma asma moderada, uma asma grave, que são aqueles que você tem os sintomas constantemente, mesmo com o uso de medicações em alta dosagem, você deve evitar alimentos que produzam processo inflamatório. Lagosta, camarão. Agora sim, são aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras. Aí especifica a esses alimentos. A esses alimentos, isso. E em relação assim à dieta, existe uma alimentação mais específica que esse paciente deve fazer ou no mais Não. ele... Não há uma alimentação específica. A gente sempre pede para ter uma alimentação balanceada por questões de saúde. Porque se você ingere muito carboidrato, muito lipídio, então assim, uma comida mais gordurosa, né? Então você vai adquirir uma obesidade, um colesterol alto, uma diabetes, que isso vão ser fatores que vão aumentar, no caso, as crises, sim. E aí, no caso, a dieta balanceada vale para todo mundo, independente se tem asma ou se não tem. Fica a dica. Sempre. A gente sempre repete aqui, inclusive, a atividade física e a alimentação balanceada não tem como, é para todo mundo. Temos aqui a pergunta do Luiz Dantas. O Luiz pergunta como diferenciar os sintomas da asma e da Covid-19. Hoje, basicamente, o Covid-19 virou uma síndrome gripal, né? Principalmente depois das vacinas. Então, assim, quem tem Covid hoje vai ter os sintomas gripais. Coriza, congestão nasal, uma tosse seca. Aquela falta de ar já não é mais... A gente já não vê tanto. E é algo que a gente encontra em exames, como, por exemplo, um exame de laboratório de sangue ou algum exame de imagem. Já na asma, não. Os pacientes asmáticos, eles não têm alteração no raio-x, por exemplo. Não tem grandes alterações a nível de laboratório. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação na própria consulta com a história clínica. Muito ótimo. Temos aqui a pergunta da Camila Torres. Ela pergunta por que a asma é tão comum entre crianças? Porque é quando o nosso sistema imune ele está começando a ser ativado. Então, isso favorece justamente a processos de alérgenos a nível respiratório e desencadeia o processo justamente de cansaço, de chiado, tudo isso. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Geice Costa. Quarto com ar-condicionado deve ser evitado por quem tem asma? Só se você não fizer a limpeza. Se for sujo, Se for sujo, tem que evitar, senão não há problema algum, nem o ventilador, nem o ar-condicionado, desde que ambos tenham a limpeza correta. Eu gosto sempre de enfatizar, para os filtros de ar-condicionado, você limpar pelo menos toda semana e fazer a manutenção a cada 6 meses. E o ventilador que retém mais poeira, basicamente um dia sim, um dia não, porque a gente sabe que retém mais. Retém. É chato limpar ventilador, gente, mas é preciso, principalmente para quem já tem essa condição, Isso. né? Temos aqui também a pergunta da Selma Mendes. Ela pergunta se existem plantas mais propícias a desencadear crises no asmático. Não. Uma planta específica, não. Mas se você fizer o teste alérgico e você tiver alergia àquele tipo de planta, você deve evitar o máximo possível. Mas uma específica para quem tem asma, não. Vai ser inerente a cada pessoa. Indivíduo. É isso que eu tenho percebido aqui ao longo das perguntas. Tudo tanto depende de cada indivíduo. De cada um. É tanto que o plano terapêutico é totalmente individualizado. O que eu vou passar de medicação para você é diferente do que eu vou passar para outra pessoa. Então, porque você vai ter alergias a algumas coisas que o outro não vai ter. Vai ter fatores desencadeantes para você que não vai ter para o outro. Então, isso é muito... a história clínica tem que ser muito bem feita para a gente justamente fazer essa diferenciação e passar tudo direitinho para a pessoa. Muito bem. Temos aqui também a pergunta da Luciene Cardoso. Ela quer saber se o desenvolvimento de insônia em adultos pode estar relacionado à asma. E aí? Pode sim. A insônia, ela diminui o seu sistema imune, ela faz com que você tenha mais crises também.
A própria insônia. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Gostaria de registrar a participação também de Joyce Ellison Gomes, mandou perguntinhas que já foram respondidas, obrigada. E gostaria de agradecer, doutor Pedro, pela presença e pelos esclarecimentos, e fique à vontade aí para as suas despedidas. Eu só queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, estar conversando, estar tentando esclarecer um pouco mais sobre essa doença que a gente tem no dia a dia, faz parte da nossa vida. E para maiores esclarecimentos pode procurar a mim ou qualquer outro colega justamente para isso. Muito bem. Agradecemos ao doutor Pedro e agradecemos a você que nos acompanhou de casa, você que deixou perguntinhas também no nosso Instagram. Lembrando que toda semana a gente coloca lá a caixinha, lá no nosso Instagram, sobre o tema da semana. Você pode deixar perguntinhas e, querendo, também pode deixar sugestões de temas. O que você quer ver aqui no nosso programa, que não foi abordado ainda, deixa a sugestão lá que, na medida do possível, a gente vai tentar atender o seu pedido. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Um abraço e até lá!